A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 17, de 1 a 41. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. Então, Oséias quer dizer salvação, livramento de Jeová. Oséias foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Oséias é um rei de Israel, das tribos do norte, do reino do norte. 3. Salmaneser, rei da Assíria, fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Síria, como anteriormente fazia, de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. O que a gente vê? A gente vê que um abismo chama outro abismo. Tu faz o que é mal, tu desobedece, tu segue outros deuses, tu ignora a vontade de Deus, tu ignora a palavra de Deus, os mandamentos, e tu não respeita as regras, os combinados, os acordos, os pactos, as alianças, as promessas, nem a palavra. É isso que a gente vê aqui. Qual é a consequência? Se torna servo, se torna escravo, se torna preso, prisioneiro. Tu tem grilhões, tu estás no cárcere. Essa é uma lição para cada um de nós. Toda vez que a gente crê que somos de Deus, que entregamos a nossa vida para Deus, que temos fé no Senhor Jesus, confiamos na palavra de Deus, nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Ovelha. E um dia resolvemos pastar em outros pastos. Resolvemos andar por outros caminhos. Ouvimos a voz do estranho e não mais a voz do bom pastor. Nos desviamos, nos rebelamos, nos perdemos. Quando isso acontece, nós nos tornamos vítimas, reféns, presas fáceis de quem? Do inimigo, do lobo, do leão, do urso, do predador, daquele que está ao derredor, procurando alguém para ser tragado. Foi exatamente o que aconteceu com o rei Oséias. E a consequência não ficou restrita ao rei, porque quando tu tem autoridade, tu estás investido de autoridade, tu estás numa posição de autoridade, quem está subordinado a ti sofre as consequências dos teus atos. Se esses atos forem bênção, todo o povo será abençoado.
Se as consequências dos teus atos forem maldição, o povo será amaldiçoado. Então, olha o que aconteceu no 6. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria. Samaria era a capital do reino do norte. E levou os israelitas para a Assíria e os fez habitar em Ala, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Israel foi transportado para a Síria, foi levado preso, cativo. E aí tu pergunta, mas por quê? 7. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. O nosso temor deve ser a Deus, a nossa obediência deve ser a Deus. O nosso relacionamento mais profundo, importante, verdadeiro, tem que ser com Deus. E o que o povo fez? O povo pecou, o povo se desviou. E interessante, temeram outros deuses. Começaram a colocar falsos deuses num patamar equivalente ao Deus eterno, ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E é o que acontece conosco. Muitas vezes nós tememos as consequências dos nossos atos na terra, tememos a morte, tememos a saúde, ou a falta da saúde, né? Tememos circunstâncias, tememos pessoas, tememos a solidão. Passamos a temer o dia de amanhã, temer. Colocamos essas pessoas num patamar, essas circunstâncias num patamar, num altar, num pedestal. E no nosso coração, nós passamos a servir, a seguir, a obedecer, a priorizar essas coisas. Então, se o rei já estava preso, encarcerado, tinha virado servo, imagina o povo. Se o rei já estava fazendo o que era mal, imagina o povo. Se era o rei que tinha que mostrar o caminho, dar o bom exemplo, imagina o povo. Nós sabemos que quando o líder é perverso, é ímpio, é pecador, é pecaminoso, é imundo, é sujo, o povo é pior ainda. E nós sabemos também que se o rei é digno, é santo, é honesto, é correto, o povo anda na linha. Nós vimos isso nos Juízes, nós vimos isso no tempo de Saul e no tempo de Davi, vimos também na época de Salomão. Temos visto a cada capítulo como que o povo se comportava quando o rei era justo ou quando o rei era ímpio. Então a causa do cativeiro foi pecado. Os nossos cativeiros sempre são causados por nossos pecados, pela nossa desobediência, porque nós servimos e seguimos outros deuses. 9. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre das vigias até a cidade fortificada. Idolatria. Idolatria é quando nós colocamos qualquer pessoa ou qualquer coisa no lugar de Deus. 13.
O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos. O que é isso? Se arrependam e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Então, sim, há espaço para o arrependimento, há espaço para a conversão, para a confissão, para abandonar os maus caminhos. 15. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Olha isso. Tu vai te tornar a quem tu serve. Tu vai imitar a quem tu serve. Então eles seguiam deuses sem valor e eles mesmos se tornaram sem valor. 16. Falta um pedacinho do 15. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição. 2 bezerros, fizeram um poste da deusa Azerá e adoraram todo o exército do céu e serviram Baal. Também queimaram seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros. Venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Então a gente vê aqui a descrição dos pecados de Israel. O resumo é: deixaram de amar a Deus, deixaram de obedecer a Deus, deixaram de seguir a Deus, deixaram de guardar a sua palavra. 20. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos espoliadores, até que os expulsou da sua presença. Então, se alguém tinha alguma dúvida por que o reino do norte, por que Israel foi levado cativo, por que aconteceu tudo isso, aqui está explícito, está claro. Foi por conta do pecado, da desobediência, da idolatria, da feitiçaria, das abominações, do pecado, da prática do pecado. Pois quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nabate, o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Nós sabemos que geograficamente o reino do norte, as tribos do norte tinham ficado distante de Jerusalém. Então, também houve essa tentativa de criar falsos deuses para que as pessoas não fossem adorar em Jerusalém. E o pecado de Israel foi tão abominável que a consequência foi o cativeiro. E Judá foi salva, foi preservada. 22. Assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se afastaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim Israel foi levado cativo da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O que nós sabemos? Que as tribos se misturaram, que houve uma promiscuidade, houve uma apostasia e Deus rejeitou Israel. Não havia mais
uma nação santa, um povo separado. E isso foi de grande tristeza para Deus. O povo que ele tinha tirado do Egito, tudo que a gente estudou, né, até aqui, o resumo é: se afastaram do seu Deus. 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Serfavaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Então tu imagina, eles começaram a colonizar, a impor seus costumes, sua religião, sua cultura. É o jeito mais fácil de colonizar um lugar, né? Levar pessoas para lá. E foi exatamente o que o rei da Síria fez. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões, que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Síria: os povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra. E por isso ele mandou leões para o meio deles. Os leões estão matando aquelas pessoas, porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Olha o espírito de confusão. 27. Então o rei da Síria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá. Que ele vá, fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel. E lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Observa o interessante aqui, né? Betel a gente já estudou, é a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita. E sempre quem salva o povo é o sacerdote, né? Agora vamos para um versículo muito importante deste capítulo, 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Então, o que a gente vê aqui? O culto misto. Tentar unir as duas, entre aspas, religiões, as duas culturas, os dois povos, as duas nações. Misturar. Que era tudo que Deus não queria. 31. Os aveus fizeram Nibás e Tartate, e os serfavitas queimavam seus filhos, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Serfaim. Mas adoravam também o Senhor. Constituíram como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles no santuário nos altos. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. Vou ler o 34 também. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Aqui é muito importante nós ponderarmos sobre uma coisa. Ou tu serve a Deus, ponto, ou tu não serve a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós vemos isso todo dia, inclusive aqui no canal. Pessoas que leem a Bíblia, que assistem os vídeos, que gostam de ouvir a palavra de Deus, mas que praticam coisas que Deus abomina. Lembra como é que era Salomão? Ele amava Deus, mas amava suas mulheres estrangeiras. Então, temiam ao Senhor, mas adoravam falsos deuses. Você consegue entender? Ah, eu sou cristã, mas eu não sigo Cristo. Ah, eu sou cristã, mas eu não leio a Bíblia. Ah, eu sou cristã, mas eu já estou no 4º, 5º casamento, ou eu vivo uma vida desregrada, não tenho santidade. Ah, eu sou cristã, mas eu acredito que aqui se faz, aqui se paga. Eu acredito que se eu fizer o bem,
eu vou pro céu. Então assim, ó, desde que o mundo é mundo, as pessoas loteiam seu coração, dividem seu coração em terrenos, em partes, em lotes. Esse pedacinho eu dou para Deus, que eu gosto tanto de ouvir esses vídeos, de ler a Bíblia, de ouvir essas histórias. Isso é tão bom, me faz tão bem. Mas esse pedacinho aqui eu gosto. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Ah, esse aqui tá certo, esse já não, essa parte aí já não serve mais para mim. Ou tu crê na Bíblia de capa a capa, ou tu aceita a vontade de Deus para tua vida, ou tu vai continuar vivendo de acordo com os teus pecados, com a tua carne, com a tua vontade. Igual o povo de Israel. 38. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Quando a gente fala em outros deuses, as pessoas dizem assim, não, mas eu não adoro outro Deus. Esse Deus com letra minúscula pode ser tu mesmo, o teu eu, a tua opinião, a tua mente, as tuas palavras, aquilo que tu acha, aquilo que tu acredita, aquilo que tu estudou, aquilo que tu ouviu. Ou tu segue o que Deus está falando, o que a palavra de Deus nos ensina, o que a Bíblia diz, ou tu está seguindo um falso Deus. 39. Mas adorem o Senhor, seu Deus, e Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. A bênção de ter vitória sobre os inimigos era decorrente da obediência. E quando nós estamos sofrendo nas mãos dos inimigos, quando nós nos tornamos servos, escravos, presos, amarrados por grilhões, quando estamos no cárcere, quando somos arrancados do nosso lugar, da nossa família, da nossa vida, quando estamos em cativeiro, é porque estamos desobedecendo a Deus. Então, aquele que prometeu nos proteger, ser o nosso escudo, ele está afastado? A gente se afastou dele, a gente virou as costas para ele. A casa está na rocha, vai vir vento, vai vir chuva, aconteça o que acontecer, tu vai ficar firme, porque tu estás na rocha. Se tu não estiver com a tua casa construída sobre o alicerce, o fundamento verdadeiro, tu vai estar totalmente jogado de um lado para o outro, solto no mundo, solto na vida. O Senhor Jesus disse que nós tínhamos que renunciar, dizer não para nós mesmos. Isso era importante para segui-lo, negar-se a si mesmo. Quando a gente quer fazer a nossa vontade, é porque a gente não está se negando. Ao contrário, a gente está se idolatrando, colocando o eu, o ego, no lugar de Deus. 40. Eles, porém, não deram ouvidos a isso e continuaram a fazer segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações adoravam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim também fizeram seus filhos, e os filhos de seus filhos até os dias de hoje. É uma misturança, é uma mistureba, é o culto misto, é o pecado. É aquilo que eu falei lá no início, é usar a Bíblia como um cardápio. Eu escolho o que eu mais gosto. E o que eu não gosto, eu não como. Eu não quero. Eu rejeito. Então, o que nós aprendemos hoje? Um capítulo tão duro, né? Tão triste. A gente sabe que foi muito triste isso para Israel. Então, o que aconteceu durante o reinado de Oséias? Israel cometeu tantos pecados, mas tantos pecados, listados aqui, lidos aqui, que acabou se afastando do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus verdadeiro. E a consequência disso foi ter sido levado cativo para a Síria. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e por isso ele os afastou da sua presença.
porque o nosso Deus é um Deus santo e para andarmos com Ele, nós temos que ser santos.